A campainha tocou às 2 da manhã e o meu coração parou por um instante. Eu sabia que era ela. Depois de 12 anos de silêncio absoluto, a minha irmã Ana estava ali à porta do meu apartamento em Lisboa com o rosto inchado de lágrimas e a voz a tremer. Lucas, por favor, abra a porta. Eu preciso da tua ajuda. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Eu hesitei com a mão no puxador, as memórias a inundarem-me como uma onda fria. 12 anos antes, naquela casa em Coimbra, tudo tinha mudado para sempre. Era um domingo à tarde, o cheiro do bacalhau a cozinhar enchia a cozinha tradicional. A família estava reunida, os meus pais, a Ana com o marido Carlos, todos à mesa. Eu, com 22 anos, decidi que não podia mais esconder. Pai, mãe, Ana, eu sou gay. Estou apaixonado por um homem e quero viver a minha verdade. O silêncio caiu como uma pedra. A Ana levantou-se de repente, o rosto vermelho de raiva. Gay, tu és uma aberração, uma vergonha para esta família católica, não quero mais saber de ti. Sai desta casa agora. Os meus pais choraram, mas não disseram nada para a contrariar. O Carlos olhou para o chão. Eu senti o mundo desabar. Peguei numa mala, saí na chuva, apanhei o comboio para Lisboa naquela mesma noite, o peito apertado de dor e traição. No comboio as luzes passavam borradas pelas janelas e eu repetia as palavras dela na cabeça como uma faca. Aberração. Vergonha. Como podia a pessoa que me tinha protegido na infância agora me expulsar assim? Lembrei-me das noites em que ela me contava histórias antes de dormir, das risadas quando brincávamos no jardim da casa antiga em Coimbra. Tudo destruído num instante. Cheguei a Lisboa ao amanhecer sem nada, só com a roupa do corpo e o coração partido. Os primeiros dias foram um inferno. Dormi num hostel barato perto da estação, trabalhei como empregado de mesa num café apertado, enfrentando olhares estranhos quando alguém descobria pela minha maneira de falar ou de me vestir. A Ana não parou por aí. Soube mais tarde que ela tinha ligado a tios e primos contando que eu era gay e que tinha desonrado a família. Os rumores espalharam-se depressa e até o emprego que eu quase consegui num escritório pequeno em Coimbra foi recusado depois de uma chamada anónima. Eu andava pelas ruas de Lisboa a sentir-me invisível e ao mesmo tempo demasiado visível. O preconceito não era aberto como noutros lugares, mas estava lá nos sussurros, nos convites que nunca chegavam, nas noites sozinho no quarto alugado a questionar se valia a pena continuar. Passei meses assim, a trabalhar de dia, a estudar à noite para um curso de arquitetura online. A solidão pesava como chumbo. Uma noite num bar modesto perto do bairro Alto conheci o Miguel. Ele era designer gráfico, sorridente, com olhos castanhos que pareciam entender tudo sem palavras. Falámos durante horas sobre sonhos, sobre a cidade, sobre como era difícil ser quem somos numa sociedade que ainda sussurrava julgamentos mesmo em Lisboa. Ele tornou-se o meu apoio, o meu primeiro amigo verdadeiro na cidade. Com ele comecei a reconstruir-me peça a peça. Mas a ferida da Ana nunca cicatrizou completamente. Eu evitava pensar nela, mas nas noites mais escuras a imagem dela a virar-me as costas voltava e eu acordava suado. 12 anos depois ali estava ela à minha porta. Abri finalmente e ela entrou, tropeçando, as palavras a saírem em catadupa. Lucas, o Carlos, foi preso por desvio de fundos na empresa dele. Estamos arruinados. O Pedro, o meu filho de 15 anos, tentou o suicídio na semana passada. Ele disse-me que é gay e que os colegas na escola o atormentam por causa disso. Eu não sei o que fazer. Tu trabalhas com jovens como ele em projetos de arquitetura inclusiva. Por favor, ajuda-me a falar com ele. Ajuda-me a salvar o que resta da minha família. Eu fiquei parado a olhar para ela, o corpo rígido de raiva e confusão. Como ousava ela aparecer agora depois de me ter destruído? Mas os olhos dela mostravam um desespero verdadeiro e por um segundo vi a irmã que eu tinha perdido. O Miguel estava no sofá da sala quando eu fechei a porta atrás da Ana. Ele tinha ouvido tudo pela parede fina e o seu rosto estava carregado de preocupação. Lucas, não podes estar a pensar seriamente em ajudá-la? Depois do que ela te fez? Eu sentei-me ao lado dele, as mãos a tremer ainda. Eu sei, Miguel. Mas é o meu sobrinho. O Pedro é só uma criança. E se ele estiver a passar pelo mesmo que eu passei? O Miguel suspirou e pegou na minha mão. Tu construíste uma vida aqui em Lisboa. Tens o teu estúdio de arquitetura, projetos que mudam vidas de jovens LGBT. Não deixes que ela volte a entrar e destruir tudo outra vez. Naquela noite não dormi.
Fiquei a recordar os anos que se seguiram à minha partida de Coimbra. Depois de conhecer o Miguel, tudo mudou. Ele apresentou-me a uma comunidade de artistas e profissionais em Lisboa onde ser gay não era segredo mas sim parte da identidade. Juntos alugámos um pequeno apartamento com vista para o Tejo e eu terminei o curso de arquitetura com distinção. O meu primeiro projeto foi um centro comunitário para jovens em risco em Alfama onde incorporei espaços seguros e designs que promoviam a inclusão. O sucesso veio devagar mas chegou. Hoje dirijo um estúdio com 6 pessoas e os meus trabalhos são falados em revistas de design portuguesas. Mas por baixo da superfície a rejeição da Ana era uma sombra constante. Eu nunca voltei a Coimbra. Os meus pais ligavam de vez em quando vozes hesitantes perguntando como eu estava mas sempre evitando o tema da minha vida. Eu respondia com monossílabos e desligava rápido. Agora a Ana estava hospedada num hotel barato perto da Baixa e queria encontrar-me no dia seguinte num café neutro. Eu concordei apesar dos protestos do Miguel. No café em Lisboa o ar estava tenso. Ela sentou-se à minha frente com as mãos a apertarem a chávena de café. Lucas, eu errei. Naquela altura a igreja, a família, toda a pressão. Eu pensava que estava a proteger o nome da família. Mas agora vejo o mal que causei. O Pedro anda a dizer que se sente como tu deves ter sentido. Ele leu sobre ti na internet, viu os teus projetos. Ele admira-te sem saber que és o tio que eu apaguei da nossa história. Eu olhei para ela, o peito apertado. Admira-me. Depois de tu me teres chamado aberração e contado a toda a gente. Tu espalhaste que eu era uma ameaça para a família. Os avós deixaram de falar comigo por causa disso. Eu perdi tudo, Ana. Ela chorou baixinho. Eu sei. O Carlos foi preso e agora os credores querem a casa. Eu não tenho dinheiro para advogados nem para terapia para o Pedro. Tu tens contactos. Tu entendes o que ele está a passar. Por favor, só fala com ele uma vez. Eu hesitei, o moral a pesar-me. Ajudar significava abrir a ferida antiga. Recusar significava deixar um rapaz sofrer o mesmo isolamento que eu sofri. No final concordei em encontrar o Pedro no hospital onde ele estava em observação. Mas com condições. Sem promessas de dinheiro, sem reconciliação automática. Só por ele. O Miguel não concordou. Nessa noite discutimos pela primeira vez em anos. Tu estás a deixar que ela te manipule outra vez. E se ela te magoar de novo? Eu respondi com voz firme. Não é por ela, Miguel. É pelo Pedro. Eu não posso virar as costas a uma criança que está a afogar-se no mesmo mar que eu quase me afoguei. Mas por dentro eu questionava-me. Estava a trair o meu próprio coração ou estava finalmente a enfrentar o passado? O hospital em Coimbra cheirava a desinfetante e a medo. Eu entrei no quarto do Pedro com o coração acelerado. Ele era magro com olhos iguais aos meus na idade dele. Olá, Pedro. Sou o teu tio Lucas. Ele olhou-me surpreendido. O tio que a mãe diz que não existe. Eu sentei-me na cadeira ao lado da cama. A tua mãe cometeu erros. Muitos. Mas eu estou aqui agora. Conta-me o que aconteceu. Ele desabafou aos soluços. Na escola chamam-me nomes. Dizem que sou doente como tu. Eu li sobre ti. Vi que és arquiteto e que ajudas jovens como eu. Eu quero ser normal, mas não consigo. As palavras dele cortaram-me por dentro. Normal. A mesma palavra que a Ana me tinha atirado anos antes. Eu falei-lhe devagar sobre a minha jornada, sobre como a rejeição me tinha feito mais forte, sobre como Lisboa me tinha dado espaço para respirar. Enquanto falava com ele, a Ana esperava no corredor. Quando saí, ela aproximou-se. Obrigada, Lucas. Ele falou mais contigo numa hora do que comigo em meses. Eu respondi seco. Não é por ti, Ana. É por ele. Mas ela insistiu. Os pais querem ver-te. Estão velhos agora. O pai tem problemas de coração. Eu senti a pressão familiar voltar como uma corrente. Eles nunca me defenderam naquela noite. Porque agora? Ela baixou a cabeça. Porque o escândalo do Carlos chegou aos jornais locais. Eles têm vergonha. Mas tu és o sucesso da família. O arquiteto famoso. Eu ri-me amargo. Sucesso.
Depois de tu me teres deixado na rua. Nessa tarde visitei a casa antiga em Coimbra. Os meus pais estavam na sala mesma onde tudo tinha acontecido. O pai abraçou-me com lágrimas. Filho, perdoa-nos. Nós fomos fracos. A mãe apertou-me a mão. A Ana disse-nos que era pecado. Nós acreditamos. Eu fiquei ali de pé a sentir o peso dos anos. Mas a raiva não desapareceu. Vocês escolheram o silêncio. Deixaram-na expulsar-me. O pai suspirou. Tínhamos medo do que os vizinhos diriam. Coimbra é pequena. A igreja dominava tudo. Agora vemos o erro. O Pedro precisa de ti. Nós precisamos de ti. Eu saí dali confuso. Ajudar o Pedro era uma coisa. Perdoar a família toda era outra. De volta a Lisboa, o Miguel esperava-me com jantar pronto, mas o ar estava carregado. Ele disse-me: eu vi as notícias sobre o marido dela. Não te deixes arrastar para o drama financeiro deles. Tu já pagaste preço suficiente. Eu concordei na superfície, mas por dentro o dilema crescia. O Pedro enviou-me uma mensagem nessa noite. Obrigado, tio. Pela primeira vez sinto que não estou sozinho. Como podia eu ignorar isso? Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Eu organizei terapia para o Pedro com um psicólogo especializado em jovens LGBT em Lisboa e paguei do meu bolso sem dizer à Ana. Encontrei-me com ele várias vezes no meu estúdio, onde lhe mostrei desenhos de espaços inclusivos. Ele brilhava ao falar de arte e de sonhos. Mas a Ana pressionava por mais. Lucas, o Carlos precisa de um bom advogado. Tu conheces gente. E a casa está para ser penhorada. Eu respondi com firmeza. Eu ajudo o Pedro porque ele é inocente. O resto é problema vosso. Ela chorou ao telefone. Eu mudei, Lucas. Eu vejo agora que o preconceito me cegou. O meu filho está a sofrer por causa das minhas ideias antigas. Uma noite houve uma reunião familiar forçada em Coimbra. Os pais, o Carlos em liberdade condicional, a Ana e eu. A sala estava carregada. O pai falou primeiro. Lucas, nós queremos que voltemos a ser uma família. A Ana levantou-se. Eu errei, irmão. Eu traí-te. Espalhei mentiras por medo do que diriam na missa no clube. Mas agora imploro o teu perdão. Eu senti a raiva subir. Perdão. Tu viraste-me as costas quando eu mais precisava. Causaste-me anos de solidão, depressão. Eu quase desisti da vida por causa de ti. O Carlos interveio. Nós pagamos o preço agora. A empresa falida, as dívidas. Ajuda-nos e eu prometo mudar. Eu ri-me. Mudar. Depois de anos a apoiarem o ódio dela. O ponto alto veio quando o Pedro entrou na sala. Tio, eu não quero que ajudes por pena. Quero que ajudes porque queres. Mas se perdoares a mãe, talvez eu possa ter uma família inteira. As palavras dele abalaram-me. Eu vi o meu reflexo nele. A escolha era minha. Perdoar significava abrir portas, mas também arriscar mais dor. Recusar significava proteger-me, mas deixar o Pedro na mesma solidão. Nessa noite voltei para Lisboa com o Miguel e discutimos até ao amanhecer. Ele disse-me: se ajudares financeiramente, eles vão sugar-te. Mas se não ajudares, vais carregar culpa para sempre. O preço da decisão era alto em ambos os lados. Decidi ajudar, mas com limites claros. Paguei a terapia completa do Pedro e arranjei um advogado conhecido para o caso do Carlos, mas sem dinheiro direto para as dívidas. Na reunião final em Coimbra, eu disse à Ana: eu ajudo o Pedro porque ele merece uma vida sem o peso que eu carreguei. Mas o teu perdão eu não dou ainda. As feridas são profundas. Tu pagaste um preço com o teu filho, mas eu paguei com a minha juventude. Ela acenou com a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu entendo, Lucas. Vou provar que mudei. Vou falar publicamente sobre o erro que cometi. Os pais abraçaram-me e pela primeira vez em 12 anos senti um laço ténue a reformar-se. O Pedro sorriu-me. Tio, tu salvaste-me. De volta a Lisboa com o Miguel no nosso apartamento com vista para o rio, eu abracei-o forte. Obrigado por me lembrares quem eu sou. Ele beijou-me.
Tu és o homem mais forte que conheço. Escolheste o caminho certo sem te perderes. Eu olhei para o pôr-do-sol e senti a paz chegar devagar. A rejeição tinha-me moldado, mas não me destruído. A escolha de ajudar não apagou o passado, mas abriu espaço para um futuro onde eu controlava a narrativa. A Ana começou a mudar aos poucos, enviando mensagens sobre o progresso do Pedro e até visitando Lisboa uma vez para conhecer o Miguel. Não era reconciliação total, mas era um começo. Eu aprendi que as famílias não são perfeitas e que o sangue nem sempre justifica tudo. Mas também aprendi que a compaixão pode coexistir com fronteiras firmes. O preço que cada um pagou foi real. A Ana perdeu anos de relação comigo. Eu perdi a inocência da juventude. O Pedro quase perdeu a vida. Mas da dor nasceu uma força nova em todos nós. Acreditas que o arrependimento sincero e os laços de sangue devem sempre levar ao perdão independentemente da dor causada pelo preconceito, ou existem feridas que o tempo não cura completamente?